Muito bem, pessoal. Então, retomando aqui a nossa fala, como foi dito no vídeo anterior, agora a gente vai trazer os vídeos de conteúdo. Esse primeiro vídeo de conteúdo a gente vai falar sobre um ponto específico do nosso conteúdo programático, que nós não tínhamos ainda abordado em sala de aula, e que tem uma relevância muito grande para essa primeira parte do nosso estudo, que é a parte mais teórica. Como a gente pôde perceber em sala, nesse momento a gente fez o estudo da teoria geral das relações de consumo, passando por elementos como a relação do código com a Constituição, a formação da relação de consumo com o conceito de consumidor, conceito de fornecedor, conceito de produto e serviço, política nacional das relações de consumo com os princípios, objetivos, que trazem essa estruturação do sistema de defesa do consumidor, passando ainda pelos direitos básicos dos consumidores, está ali no artigo 6º, aquele rol de direitos básicos, e pela teoria da qualidade, que traz toda aquela exigência de que os produtos e serviços colocados no mercado tenham qualidade na perspectiva da adequação, sejam adequados ao fim que se destinam, qualidade na perspectiva da segurança. Então a gente foi lá dos artigos 1 ao 10, pulando o artigo 7º, que é o artigo que dá esse lance, que puxa esse mote desse chamado diálogo das fontes, essa teoria do diálogo das fontes, que no Brasil é relativamente recente. Ela foi idealizada por Eric James na Alemanha, que trouxe essa teoria, e ela foi trazida aqui no Brasil. A gente pode dizer que a primeira pessoa a trazer essa teoria aqui para o Brasil de forma mais consistente foi a professora Cláudia Lima Marques, que é uma grande autora, uma grande referência em matéria de direito do consumidor. Então, desde a chegada do código, desde a importação dessa teoria pela professora Cláudia Lima Marques, esse artigo 7º tem ganhado mais relevância, tem se debruçado mais fortemente doutrina de jurisprudência sobre esse assunto. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Para que a gente possa tecer essas considerações, eu vou começar fazendo a leitura da redação do artigo 7º, que com certeza vocês podem ler aí no material de vocês ou qualquer fonte online que você possa consultar. Vamos dar uma olhadinha aqui, o artigo 7º, ele vai ter a seguinte redação. Deixa eu pegar aqui. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Esse é o caput do artigo 7º, ele dá esse recado de que o CDC ele não existe de forma isolada. Não posso considerar o direito do consumidor unicamente pelo direito do consumidor, pelas leis que regem o direito do consumidor. Não, é preciso entender que, naturalmente, o direito do consumidor está inserido em uma cadeia complexa, que é uma cadeia de relações econômicas, em que eu vou ter empresas, em que eu vou ter o poder público presente, em que eu vou ter trabalhadores, em que eu vou ter uma lógica econômica funcionando, e, portanto, sistemas aí interdependentes. Não existe o consumidor só isolado, não é só o consumidor que interessa, o consumidor interessa muito, mas os outros partícipes da relação também interessam. E aí, além disso, além de estar dentro dessa sistemática de complexas relações, o direito do consumidor faz parte de uma estrutura de ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro, um vasto ordenamento jurídico, está inserido, como a gente já viu, no contexto constitucional, como um direito fundamental, dentro de um rol extenso de direitos fundamentais previstos na Constituição, está inserido também como um princípio da ordem econômica, reconhecendo essa importância de você, até mesmo um princípio lá do artigo 4º que a gente viu, o inciso 3º, traça essa relação, essa necessidade de você tomar o cuidado de observar o direito do consumidor, mas sem deixar de lado os demais princípios que fundamentam essa ordem econômica, como livre iniciativa, livre concorrência, defesa do meio ambiente, proteção da propriedade privada, função social da propriedade, busca do pleno emprego, entre outros que estão lá no artigo 170 da Constituição. Então o que o artigo 7º faz é puxar essa informação, puxar esse lembrete, na verdade, de que eu não posso considerar o CDC por ele próprio, sozinho. O parágrafo único do artigo 7º, ele num primeiro momento pode até parecer meio deslocado, porque ele vai falar já de responsabilidade, que é o nosso tópico seguinte, o tópico da responsabilidade civil. Ele também aproveita para fazer esse alerta geral, chamar a atenção para o fato de que o Código vai adotar como regra a responsabilidade solidária. Ele vai dizer assim, parágrafo único, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Tá? Então, como a gente tem nas relações de consumo muito aquela ideia da cadeia de fornecimento, todo mundo que fez parte dessa cadeia, né, que veio trabalhando lá desde a conformação dos insumos, né, passando por distribuição, fabricação, importação, né, até chegar ao consumidor final, todos os que participam dessa cadeia, se tiverem participação aí no evento danoso, nos danos previstos ou causados ao consumidor, vão responder. Né? Então, é a base da responsabilidade solidária, que é a regra do código, como a gente vai ver depois. Mas aí vamos nos ater então ao caput, porque o caput diz, olha, o direito do consumidor não exclui outros direitos, não exclui outras normas. E aí, né, o que é que se deve fazer? Né? Como se resolve essa questão da aplicação do CDC? E é importante destacar que o direito do consumidor ele não estabelece nenhum tipo de isenção. Todo o mercado, em qualquer tipo de estrutura que tem uma relação de consumo, vai submeter às normas de direito do consumidor. E aí pode ser um mercado, por exemplo, de plano de saúde, que tem uma vasta legislação específica, de sistema bancário, que tem uma vasta regulamentação própria também, né? Enfim, de qualquer segmento que você imaginar, aviação civil, transporte marítimo, transporte terrestre, transporte ferroviário, né? Se a gente falar aí dos modais de transporte, relações contratuais em geral, todo o capítulo dos contratos do Código Civil, não é por acaso que para quem é do direito, a disciplina de contratos é pré-requisito para cursar aqui a disciplina de direito do consumidor, porque vai puxar realmente esse conhecimento. Né? Toda relação de consumo, como a gente vem frisando desde o primeiro dia de aula, é uma relação contratual, e aí vai precisar, né, vez por outra, eventualmente, dessas outras fontes, desses outros instrumentos normativos. Tá? E aí, pessoal, como vocês sabem, né, o direito do consumidor é uma norma que tem um elemento social muito forte, né, o próprio artigo 1º do Código diz isso, é uma norma de ordem pública e interesse social, é uma norma que deixa claro quais são os seus objetivos e seus princípios, a gente viu isso lá no artigo 4º, no artigo 5º, no artigo 6º. Ela traz uma questão, né, de ter uma inspiração, uma relação muito forte com o modelo constitucional, né, de querer efetivar, de querer proteger o consumidor, de querer fazer valer os seus comandos, né, os seus elementos normativos. E, como vocês sabem, né, estudaram também na hermenêutica jurídica, na disciplina de hermenêutica, e também desde a introdução ao estudo do direito, passando pelo direito civil 1, quando vão falar lá das leis e das normas de introdução ao direito brasileiro, o ordenamento jurídico tem uma regra de congruência, né, a gente pode dizer assim, de não haver, vamos dizer, conflito, não haver divergência no ordenamento. O ordenamento tem que ter aquela ideia de completude, né, de coerência, de aplicação unívoca. E aí, eventualmente, a gente pode se deparar com um conflito, uma lei que diz uma coisa, outra lei que diz outra coisa. Aí no direito a gente costuma chamar isso de antinomias. Tem toda uma teoria por trás disso, da questão das antinomias, se as antinomias são reais, se as antinomias são aparentes. E como resolver essas antinomias? Tradicionalmente existem os critérios de solução de antinomias, que inclusive tem previsão expressa na lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? E aí a gente puxa, por exemplo, o artigo 2º da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz assim: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Parágrafo 1º, a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Parágrafo 2º, a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3º, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, os critérios tradicionais, iniciando aí a partir do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os critérios tradicionais se baseiam na hierarquia, na cronologia e na especialidade. Então, como regra, a norma mais recente revoga a mais antiga, a norma hierarquicamente superior, até aquela lógica piramidal do Kelsey, a norma hierarquicamente superior se sobrepõe à hierarquicamente inferior, e a norma específica ela se sobrepõe à geral. Tá? Então aí é um critério que o intérprete, que o aplicador da norma, vai ter que adotar, e há também uma vasta teoria quanto a isso, né? Porque existem as discussões sobre os conflitos entre os critérios, quando você tem uma norma que é mais específica, mas é mais antiga, né? Uma norma que é mais geral, mas é
enfim, é hierarquicamente inferior, e aí você vai ter que ter uma solução para isso. Agora, como ponto central, né, nesse modelo tradicional dos critérios de solução de antinomia, uma norma é afastada em detrimento da outra. Então eu tenho o afastamento de uma norma, eu considero uma norma como extirpada, como não aplicada naquele caso, e escolho qual é que vai ser aplicada. Tá? Então, no eventual conflito, uma vai se sobrepor. A teoria do diálogo das fontes não compartilha dessa visão. Para a teoria do diálogo das fontes é possível haver uma convergência, é possível haver aí um outro caminho, uma outra via que não seja essa de uma norma sempre ter que se sobrepor a outra norma. E é isso que a teoria do diálogo das fontes vem defender, né? Vem trazer como possível. A aplicação, permitir uma aplicação coerente, coordenada e simultânea de diferentes fontes do direito. Veja que o artigo 7º, inclusive, faz referência a outras leis, faz referência também a tratados e convenções internacionais, tá? Então ele dá um amplo leque de opções aí para a aplicação. Segundo a teoria do diálogo das fontes, a gente vai ter 3 formatos principais de aplicação, né, desse diálogo. O diálogo pela coerência, o diálogo pela subsidiariedade ou pela complementariedade e o diálogo pela adaptação. Tá? Então são três formatos possíveis. O diálogo pela coerência, né, parece um pouco com o critério da hierarquia, mas com uma pegada um pouco diferente. Né? Pelo da coerência, quando você tem uma norma que é mais geral e uma norma que é mais específica, e aí você vai se valer dos princípios, dos comandos da norma geral para aplicar em conjunto com a norma mais específica. Um exemplo normalmente dado é o exemplo em relação às regras de prescrição e decadência. Então, às vezes você tem regras específicas sobre esse tema, e eu não estou falando só de direito do consumidor, né, de várias áreas do direito. Às vezes você não tem norma específica sobre aquele tema, aí você tem que puxar as regras gerais do Código Civil, a questão da contagem desses prazos, às vezes também gera uma grande discussão, né, e não tem solução só pela norma específica, você vai ter que buscar lá na norma geral, né, e você faz essa questão aí de aplicação chamada, né, aplicação pela coerência. Né? Então, outros exemplos a gente poderia citar, como próprios contratos gerais firmados, contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviço, contratos específicos que tem, inclusive, previsão específica no livro dos contratos no Código Civil, e vai ter uma regulamentação mais aberta, mais geral pelo CDC, quando a gente chegar lá na parte dos contratos, que fica ali entre os artigos 46 e 54, a gente vai ver que o CDC não detalha contratos de consumo. Ele fala dos contratos em geral, e aí há muitas vezes normas mais específicas, né, que vão ser aplicadas aí de maneira coerente lá no Código Civil. O outro formato possível é o formato da complementariedade ou da subsidiariedade. Tá? E aí a complementariedade ou subsidiariedade ela costuma ser dita assim, né, como a possibilidade de uma lei incidir de maneira complementar, que seria uma das possibilidades, ou subsidiária, a aplicação de outra, no sentido contrário da revogação ou abrogação. Então, ao passo em que, no caso da coerência, né, eu sempre vou partir de uma geral para uma específica e abarcando os conceitos, elementos gerais na aplicação da norma específica, né, então eu faço essa aplicação conjunta dessa maneira, eu aplico a norma específica, mas usando os insumos, os conhecimentos básicos das normas gerais, né, então eu tenho esse caminho, essa possibilidade. Nesse outro aqui não, eu reconheço uma subsidiariedade, né, ou então uma necessidade de coordenação, necessidade de complementariedade. E aí nessa questão da subsidiariedade, eu faço valer uma norma, mas sem necessariamente dizer que a outra está afastada, que a outra está extirpada, que eu estou revogando aquela norma, que aquilo não é plausível. Um exemplo clássico também utilizado é o próprio conceito de fornecedor, que está no artigo 3º do CDC. O conceito de fornecedor procura ser bem amplo, né? Fala que é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de montagem, produção, criação, importação, exportação, papapá. Mas aí a gente pega e pode fazer uma aplicação desse conceito junto com o conceito de empresário, porque ele fala em atividade, né? Desenvolva uma atividade. Aí o conceito de empresário lá do Código Civil 966 fala em desenvolver atividade econômica organizada, que é um comando que não está lá no artigo 3º, mas que serve, né, para dar um direcionamento melhor, mais claro
para essa conceituação. E por fim, você tem a questão da chamada coordenação, né? Aplicação por coordenação. Essa aplicação por coordenação eu costumo dizer que é a mais desafiadora, né? Porque aí coloca a incumbência para o magistrado decidir como vai fazer uma aplicação de forma conjunta e coordenada, né? Então é como se eu pudesse, numa mesma situação, aplicar... Pudesse não, eu de fato posso, né? Aplicar os diversos tipos de leis existentes, os elementos normativos existentes, naquilo que eles sejam compatíveis, né? Promovendo essa coordenação, de modo a um não atrapalhar a estrutura, o funcionamento e a condição do outro. Então é uma outra proposta, a proposta da teoria do diálogo das fontes, basicamente não declarar revogação ou abrogação de norma, não sobrepor uma norma sobre a outra e sempre procurar fazer uma aplicação que promova essa conversa, né? Promova esse diálogo entre as fontes com o propósito de promover aí essa aplicação conjunta e, no caso do direito do consumidor, naturalmente, como regra, de forma mais benéfica ao consumidor. De forma a garantir mais direitos, a proteger mais a figura do consumidor, que é tido como vulnerável nas relações de consumo. Então esses eram os contornos gerais, né? Tem aí os slides que estão disponíveis, além dos slides vocês também podem pegar os textos que estão disponíveis e as outras orientações aí vão ser dadas nos outros instrumentos. Obrigado aí por terem assistido e até a próxima.